Segunda-feira, 29 de maio de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre tudo o que acontece no mercado de podcast no Brasil e no mundo. O resultado expressivo dos investimentos em podcast nos Estados Unidos, a adoção de RSS pelo YouTube e a repercussão nos podcasts do crime de racismo contra o jogador Vini Júnior na Espanha estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 17ª edição do Cast News. Começando com a manchete de hoje, pesquisas recentes da Acast revelaram que profissionais de marketing nos Estados Unidos estão obtendo retornos muito significativos quando investem em publicidade nos podcasts. Mais de 2/3 desses profissionais tiveram retornos de $2 a $6 para cada $1 que investiram em podcasts, enquanto 20% dos entrevistados tiveram retornos de $6 ou mais. A pesquisa destacou mais uma vez a eficácia dos podcasts como meio de publicidade e ressaltou a importância de dividir a audiência em segmentos e do uso de dados para otimizar os resultados. Embora os podcasts ainda sejam só uma porção pequena dos gastos totais com publicidade digital nos Estados Unidos, a sua importância e potencial de crescimento são reconhecidos pelos profissionais de marketing que acreditam que pelo menos 7% do orçamento de marketing deveria ser investido em podcasting, idealmente 14%. Propagandas em podcast trazem resultados reais e, dito isso, quem quiser mandar publicidade aqui para o Cast News pode mandar um e-mail para cá sem compromisso. A Edison Podcast Metrics, uma das plataformas de pesquisa mais reconhecidas de mídias digitais do mundo, está chegando ao Reino Unido agora em 2023. O sistema de métricas para podcasts, que é a parte que mais interessa para a gente aqui, é claro, vai oferecer insights detalhados sobre o consumo de podcasts no país. A pesquisa, que não depende dos dados de downloads e usa uma metodologia de coleta de dados robusta, já está em andamento no Reino Unido, então no terceiro trimestre a gente já vai ter os resultados dos primeiros relatórios. A expansão para o Reino Unido foi recebida com entusiasmo pela Edison Research e pelas empresas de produção de conteúdo digital da região, que esperam ter acesso a muito mais informações sobre a circulação de podcasts e publicidade entre o público britânico. Agora, se você, ouvinte, mora em São Paulo e tem um podcast com alguma temática de educação ou cultura, presta bastante atenção nessa chamada aqui. A SP Leituras abriu um edital para o uso gratuito de um estúdio profissional de podcast. O processo seletivo vai selecionar 3 projetos para ter acesso ao estúdio, equipamentos profissionais e um técnico responsável pela captação do programa. As gravações vão acontecer conforme for agendado na Biblioteca Parque Vila Lobos. A inscrição é gratuita e aberta para podcasters que residam dentro do estado de São Paulo e com podcasts focados em cultura ou educação. Mas presta atenção aqui, as inscrições terminam hoje, dia 29 de maio de 2023. O edital vai estar aberto até às 23h59 de hoje. Então, se você tem interesse, corre lá no portal, não perde tempo, faz o seu cadastro e boa sorte. Ainda em notícias da semana. A plataforma de podcasting Podbean lançou um novo recurso de segurança de dados em nível empresarial para garantir a proteção das informações sensíveis de seus usuários. O novo recurso oferece autenticação de 2 fatores, criptografia de dados, backups regulares e servidores seguros, atendendo a regulamentos rígidos de privacidade.
Com essa iniciativa, a Podbean recebeu o certificado de segurança SOC2 Tipo 2, reafirmando o seu compromisso em oferecer uma plataforma segura para produtores e ouvintes de podcast. Nos tempos atuais, onde cybercrimes são um problema comum, é muito importante saber se os nossos dados estão sendo protegidos da forma que deveriam e é bom que as grandes empresas do nosso setor saibam disso e corram atrás para oferecer isso para os seus usuários. E o YouTube lançou um projeto chamado RSS Ingestion, ou RSS Ingestion, que permite a inserção automática de áudios de podcast a partir de um feed RSS para a plataforma. Olha aí! Finalmente o YouTube vai virar podcast? Não. O serviço está sendo testado com alguns parceiros, como a CNN, e inclui uma imagem estática da arte do podcast, só que, diferente de outras plataformas de podcast que são baseadas no RSS, o YouTube não vai oferecer integração completa e os dados de reprodução não vão ficar visíveis para os produtores de podcast. O feed RSS que o YouTube está querendo introduzir é só uma maneira de inserir automaticamente o áudio no seu sistema. Ou seja, ao invés de você ir lá e fazer o upload, o RSS puxa o áudio, mas a partir daí, tudo que tem dentro do YouTube continua a mesma coisa até agora. Então, será que isso vai significar um crescimento real para o YouTube ou será que não? Vamos ver nos próximos capítulos. Ainda falando em YouTube, de acordo com relatórios recentes, as parcerias com a NPR, Slate e o New York Times no setor de podcasts não estão alcançando as expectativas desejadas. A empresa esperava que esses acordos fossem impulsionar a integração dos podcasts em áudio, mas parece que os usuários continuam preferindo outras plataformas de podcast, apresentando desafios para o YouTube em atrair e reter ouvintes. Quem consome o YouTube realmente quer aquele formato de podcast em vídeo. Não adianta querer colocar podcast em áudio com uma imagem estática. Quem está no YouTube prefere vídeo. Apesar desse pequeno flop, a empresa continua otimista e espera uma reviravolta no futuro. Até por isso, eles estão inserindo mais funcionalidades e ferramentas, como a gente falou agora há pouco da inserção de feed RSS. Vamos acompanhar, porque o YouTube está tentando. Vamos ver se uma hora ele consegue. E mais... A Ubisoft, uma das empresas gigantes dos videogames, anunciou uma parceria estratégica com a Acast para suas operações de podcast. A Acast vai ser responsável pela distribuição, comercialização e promoção dos podcasts da Ubisoft, incluindo títulos populares como Echoes of History e Tech Makers. O objetivo da Ubisoft é expandir o alcance da empresa, atrair novos ouvintes e anunciantes e possivelmente explorar uma nova fonte de receita. E por que não? Tá certíssimo. Os podcasts da empresa vão continuar sendo disponibilizados em todas as principais plataformas onde você ouve podcast. E tem mais uma polêmica para conta do Spotify. A empresa está investindo em inteligência artificial para personalizar anúncios em podcasts. A empresa planeja desenvolver robôs capazes de criar anúncios que imitam a voz e o estilo dos apresentadores dos podcasts exclusivos da plataforma. A iniciativa acendeu uma discussão se isso é uma coisa boa ou ruim, até porque eu, como apresentador de podcast, como profissional da voz, eu não sei se eu ia gostar de ver uma inteligência artificial usando a minha voz e o meu estilo de locução para fazer uma propaganda que não fui eu quem fiz e principalmente não fui eu quem recebi pelo direito de uso da minha voz e pelo meu trabalho. Então, vamos também acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. A plataforma de hospedagem de podcasts Captivate
anunciou o lançamento de novos recursos de monetização para podcasters através de assinaturas. O novo modelo de assinatura permite que os podcasters ofereçam conteúdo exclusivo para assinantes premium e ofereçam acesso antecipado a episódios para ouvintes pagantes, um molde que nós já vimos em outras plataformas e que já está funcionando no mercado há alguns meses. Mas, além disso, o Captivate também está oferecendo um recurso de gorjeta, que permite que os fãs apoiem os seus podcasters favoritos com contribuições únicas, tipo o YouTube e a Twitch, quando o espectador manda ali uns cascalhinhos durante a transmissão por Superchat e outros formatos. Todas as atualizações da plataforma, inclusive como vai funcionar a carteira digital dos criadores de conteúdo, podem ser conferidas lá no portal do Cast News ou direto no Captivate. Hoje, no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. Os podcasters Mítico e Igão, do Podpah, um dos podcasts mais conhecidos do Brasil atualmente, estão com uma nova parceria com o Spotify e a Chevrolet, o videocast Carona Podpah. Isso aqui pode parecer um jabá, mas não é, eu juro, até queria que fosse. É notícia mesmo, tá? Depois do sucesso deles produzindo o primeiro videocast do Spotify no Brasil, o novo programa em vídeo vai contar com entrevistas com convidados que vão ser feitas enquanto Igão e Mítico dirigem pela cidade de São Paulo. Um projeto muito legal que lembra, inclusive, o Não Fale com o Motorista, que o meu amigo Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela, produziu desde 2011 lá no YouTube, mas naquela época os vídeos dele não eram chamados de podcast. E se liga só nos nomes de alguns convidados confirmados aí no Carona Podpah. As irmãs rappers Tasha e Tracy, Urias, ou é Urias? Não sei, não conheço, desculpe. E Pedro Scooby, esse eu conheço. Os episódios serão lançados toda quarta-feira a partir do dia 7 de junho. Há alguns dias, a internet tem acompanhado o crime de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vini Júnior, que atualmente joga na Espanha pelo time Real Madrid. Durante um jogo contra o Valência, ele foi alvo de represálias racistas por parte da torcida, sendo chamado de macaco em coro pela torcida do Valência, numa postura recorrente que tem acontecido muito com o Vini Júnior ultimamente. Diante dessa situação lamentável, o Vini Júnior utilizou, é claro, suas redes sociais para se pronunciar e cobrar um posicionamento dos times e da arbitragem. O caso ganhou destaque em um episódio do podcast Angu de Grilo, apresentado pela Flávia Oliveira e Isabela Reis, que falaram sobre como essa violência absurda finalmente resultou em reações por parte das instituições espanholas, mas só depois do governo brasileiro e até da ONU intervirem. É realmente vergonhoso que, em 2023, a gente ainda veja casos assim acontecendo como se não fosse errado ou como se não existissem consequências. Esperamos que a justiça cumpra o seu papel e que o Vini e outros jogadores negros não tenham mais que passar por isso nunca mais. Sobre lançamentos. Na última semana, o ex-jogador de futebol Diego Ribas lançou o podcast 10 e Faixa, onde compartilha experiências e conhecimentos com convidados do mundo do esporte e do empreendedorismo. O Diego também é comentarista de futebol na Globo e responsável pela Escola de Desenvolvimento de Atletas. E o primeiro convidado dele no podcast foi ninguém menos do que o treinador de vôlei Bernardinho. Os episódios do 10 e Faixa vão ser lançados no YouTube e no Spotify todas as segundas-feiras às 6 horas da tarde. Então, hoje ainda vai sair um episódio novo. Se você gosta de esporte, fica ligado. E o Telecine estreou o seu primeiro podcast chamado Traz a Pipoca, apresentado pelos hosts Renata Boldrini, Bruna Scott e Moisés Liporage. No episódio de estreia, o grupo discutiu a saga Velozes e Furiosos. O podcast vai ser lançado mensalmente e vai estar disponível no YouTube do Telecine, no Globoplay e também no Spotify. Então, se você gosta de ficar inteirado nas principais novidades e nos assuntos mais comentados na indústria cinematográfica, pega a sua pipoca e acompanha os próximos episódios. E se você aí é fã de futebol, deve estar feliz porque a edição de hoje está com muitas notícias futeboleiras. E se você está interessado em conhecer mais sobre o universo do futebol feminino, a recomendação dessa semana é um programa perfeito para você.
Nele, um time de mulheres apaixonadas pelo esporte traz discussões aprofundadas, histórias inspiradoras e análises exclusivas sobre o futebol feminino. Eu tô falando do Dibradoras, apresentado por Angélica Souza, Nina Cardoso e Renata Mendonça. Com episódios semanais, agora também no formato de videocast, o Dibradoras aborda desde a história do futebol feminino até análises táticas, perfis de jogadoras e debates sobre questões de gênero no esporte. E não para por aí não, o podcast também conta com entrevistas exclusivas com atletas, treinadoras, dirigentes e outras figuras importantes desse universo. O Dibradoras está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. E não se esqueça que você também sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News. Sejam vagas remuneradas ou vagas de participação em projetos, manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br, que essas vagas vão ser publicadas toda semana na nossa newsletter. Além disso, você também pode mandar uma pequena apresentação do seu podcast e, se ele for escolhido, vai aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias dessa 17ª edição do Cast News. Você pode ler a íntegra de todas elas e assinar a nossa newsletter semanal em castnews.com.br. Você também pode pegar o link desse episódio, espalhar a internet afora e ajudar a gente a crescer e também, é claro, assinar o feed do podcast no seu agregador preferido para você poder receber o episódio toda segunda-feira às 7 da manhã em ponto. Se você quiser colaborar com a gente também, pode mandar o seu feedback e as suas sugestões de pauta, seja nos comentários do site ou então por e-mail no podcast@castnews.com.br. Também pode interagir com a gente no @castnewsbr, no Twitter, no Instagram e também, é claro, entrar no nosso canal público no Telegram, t.me/castnews_br. Ali você recebe diariamente, rapidinho, as notícias assim que elas são publicadas no nosso site. O Cast News, você sabe, é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio a Bruna Yamazaki, o Eduardo Sierra, a Isabela Nicolau, a Lana Távora, eu, Léo Lopes, Renato Bontempo e também meu amigo Thiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra de novo segunda-feira que vem.